Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação para a partida contra o Cruzeiro, que pode definir muita coisa no Campeonato Brasileiro. Nós vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva repercutindo toda essa preparação do Flamengo e também comemorando um ano do técnico Felipe Luiz no comando do Flamengo. Chega mais, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos. Vou deixar o canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, João Guilherme. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Terça-feira foi de homenagens aqui no Flamengo. Nesse dia 30 de setembro, Felipe Luiz completou exatamente um ano à frente da equipe profissional rubro-negra. É o líder do Campeonato Brasileiro com a equipe rubro-negra e também está classificado para a semifinal da Libertadores da América. Para celebrar esse momento de 365 dias, trabalhando como técnico do time profissional, o treinador recebeu uma placa de homenagem. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Sempre tentamos, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz e, como tu falou, espero ficar muito tempo. Bom, quem também conversou com a imprensa aqui no Ninho do Urubu foi Carrascal. O meia vem recebendo mais minutagem nos últimos jogos e chegou a trabalhar ao lado de Arrascaeta. Na chegada ao Flamengo, Carrascal tinha sido contratado para ser um substituto de Arrascaeta, mas contra o Corinthians jogaram juntos e ele falou um pouco sobre isso. E creo que no, que fue un privilegio jugar con Arrascaeta, ¿no? Todos sabemos la calidad que tienen los pies y claro, te hace el fútbol también mucho más fácil. Carrascal falou também sobre Felipe Luiz. Es un entrenador que pues te da mucha confianza, que va mucho más allá del espíritu de la persona, más lo personal, más como tú te sientes, más como es tu día a día. Creo que eso como uno como futbolista le llena mucho, le da mucha confianza, le da mucha alegria. Bom, agora o Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 8h30 da noite, quando recebe o Cruzeiro no Maracanã, um confronto direto entre postulantes ao título do campeonato. Das nossas possibilidades, fazer valer o nosso mando de campo, a gente poder voltar a vencer nessa competição que é muito importante. E agora a tabela! Ruim para uns, ruim para outros. Bom, vamos direto aqui para o Galo, que com um empate ganhou a posição do Corinthians, foi para 13º na tabela. E o Juventude não mudou de posição. Soma mais um ponto, foi a 23, mas ainda é o 17º colocado na zona do rebaixamento. E hoje teremos uma rodada eletrizante seguindo. Amanhã mais jogos também. E o Brasileirão tá bem definido, não é? Olha só, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque se enfrentam. Jogo bom, hein? Vasco num momento positivo, Palmeiras precisando se recuperar do tropeço diante do Bahia. O Mirassol recebe o Bragantino. O Sport, lanterna da competição, enfrenta o Fluminense de Zubeldia. Agora... Eita, esse jogo... Que hora para esse jogo acontecer? Inter e Corinthians, Beira-Rio, Botafogo e Bahia, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. E aí continua, porque amanhã teremos Vitória e Ceará, clássico do Nordeste no Barradão. Fortaleza, recebendo no Castelão o São Paulo. E aí, o encontro explosivo de quem está lá no topo da tabela. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, um ano é coisa muito rara. O Felipe Luiz completa um ano no cargo, no comando do time rubro-negro. Quem traz os detalhes para nós é o Pedro Henrique Torre. Num piscar de olhos, 365 dias. O ídolo, que era uma aposta como técnico profissional, vingou. E como? Com uma Copa do Brasil, uma Supercopa e um Carioca a mais no currículo, Felipe Luiz só viu o prestígio aumentar.
recebeu uma placa pela marca de 1 ano, alcançada pela última vez no clube em 2011, com Vanderlei Luxemburgo. E que ano à frente do Flamengo? Felipe Luiz tem 3 conquistas, 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates e só 7 derrotas. Um aproveitamento de 74%, que é o maior desde Jorge Jesus. Não é pouco e o técnico Felipe quer ainda mais. Muito feliz por essa marca. Sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz e como tu falou, espero ficar muito tempo. O jeito estudioso, a capacidade de modificar o time a cada jogo ganharam fãs e, claro, mostraram resultados. Tanto que a diretoria tenta a renovação do contrato que vai até dezembro por mais 2 anos. Deseja Felipe como ídolo dentro e fora de campo. Com o devido ajuste financeiro, as conversas vão ser intensificadas na data FIFA de outubro. Espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar, né? Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso temos que virar agora e continuar trabalhando, que tem um jogo importante quinta-feira. A trajetória de 1 ano nem sempre foi um mar de tranquilidade. Houve jogos difíceis e vaias na Libertadores desse ano, por exemplo. E o embate com Pedro. Superado com o andar da temporada, Vili, como é chamado pelos amigos, soube driblar resistências e desconfianças. Creo que é um entrenador que pues te da mucha confianza, que va mucho más allá del espíritu de la persona, más lo personal, más como tú te sientes, más como es tu día a día. Creo que eso como uno como futbolista le llena mucho, le da mucha confianza, le da mucha alegria. Ainda era no outro dia que a camisa 16 rubro-negra desfilava técnica e inteligência em campo. Felipe deu um passo para o lado e agora veste sempre preto, assumiu a área técnica. É a sucessão de Carpegiani, Carlinhos, Andrade, Jaime de Almeida e comprovou o ajuste no ditado. Técnico, o Flamengo faz mesmo em casa. Felipe Luiz vai muito bem no comando do Flamengo, líder do campeonato, na semifinal da Sul-Americana. É impressionante, né? Desde 2011 um técnico não chegava um ano, não é tanto tempo assim, mas o Felipe Luiz tá lá e, como a gente viu, enaltecendo ali o suporte que ele tem no Flamengo, Elton. Pois é, e a gente lembra que o Jorge Jesus passou pelo Flamengo e não ficou esse tempo todo, né? Ganhou tanta coisa que parece que ficou mais tempo, né, no Flamengo, mas o Felipe Luiz aí ultrapassa a barreira de 1 ano. Poucos clubes no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, tem essa marca, o que realmente é um grande problema, inclusive, para o futebol nacional. Mas ele, com 74% de aproveitamento, como trouxe o Pedro Henrique Torre, ele consegue traduzir na prática o que, em teoria, o elenco oferece para ele. E muitos que passaram pelo Flamengo não conseguiram. Então, acho que é um trabalho muito bem feito, porque não é só o aproveitamento de pontos, e sim a forma do time jogar e as conquistas. Ele já tem conquistas no currículo e isso faz com que ele rapidamente se credencie como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro na atualidade, justamente porque sabe muito bem aproveitar o elenco que tem. É lógico que, olhando para dezembro, porque o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro e tem a Conmebol Libertadores. O Flamengo é favorito nos dois. O Flamengo tem aí a vantagem nesse momento, tem um jogo a menos e a vantagem, né, de pontos dentro do Campeonato Brasileiro, que permite gerenciar esse calendário até o fim
mas tem as semifinais também da Libertadores, não dá para pensar apenas no campeonato nacional. Mas, olhando para o que tem o Flamengo, que para mim não tem 11 titulares, o Flamengo tem 15, 16, se você quiser até um pouco mais, isso permite ao Felipe Luiz gerenciar muito bem esse elenco, pensando nas duas competições que tem. Não vou falar fracassos, porque eu acho que é uma palavra muito pesada, mas insucessos terão ao longo do caminho, Edu. A eliminação na Copa do Brasil, né, isso vai acontecer, é natural. Ninguém consegue ganhar tudo no futebol brasileiro, raros os momentos em que isso acontece. Mas ele é um cara que vai estar sempre no topo, justamente porque sabe lidar muito bem com o elenco gigantesco que tem nas mãos. Galera, é o seguinte, o meu cenário hoje, é o Ninho do Urubu, Vargem Grande, CT, Georgelau, CT do Flamengo. E por que ele é o cenário? Porque aqui é o local de trabalho de um fenômeno. Sim, um fenômeno chamado Felipe Luiz. Ele hoje recebeu uma justa homenagem da direção do Flamengo, através do diretor esportivo José Boto, porque ele completou um ano à frente da equipe. E olha, nós já podemos dizer que ele vai bater uma marca, porque desde 2011, há 14 anos, meus amigos e minhas amigas, um técnico não termina um ano tendo começado em janeiro. O último a terminar um ano inteiro no Flamengo como treinador, começou em janeiro e terminou em dezembro, foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. De lá para cá, ninguém. Aí você vai falar, pô, e o Jorge Jesus? Jorge Jesus ficou 11 meses no Flamengo, ele chegou em julho de 2019 e foi embora em junho de 2020. Então ele não completou um ano inteiro em um ano, né, como calendário de janeiro a dezembro. E o Felipe Luiz, ele vai fazer isso, gente, independentemente do que acontecer na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, na última rodada, ele abriu 5 pontos de vantagem, né, para a equipe do Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Flamengo. Ele está 4 pontos à frente do Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais do que ele. Quinta-feira enfrenta o Cruzeiro no Maracanã e, se vencer esse jogo, dá um passo bem largo para se aproximar do título do Campeonato Brasileiro. Mas não sabemos se ele vai ser campeão. E na Libertadores da América, o confronto de muito peso, de muita tradição, contra o Racing na semifinal da Libertadores da América. O Flamengo tem mais time, mas sabe como é. Confronto Brasil-Argentina, semifinal de Libertadores da América, a decisão será lá, então é um compromisso difícil, mas o Flamengo também tem boas chances. Então essas são as projeções para o Felipe Luiz. Ele tem a possibilidade de conquistar ainda esse ano 2 títulos, os mais importantes do nosso futebol, a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Mas o que chama mais atenção é essa arte que eu vou colocar agora aqui na tela, que foi postada pelo Flamengo nas suas redes sociais. Veja aí. Tela cheia para você. 73,8% de aproveitamento. 123 gols marcados. 40 gols sofridos. Em um ano, hein, minha gente? E marcou mais de 100 gols, 123. 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. Ele perdeu para o Estudiantes na semana passada, mas se classificou nos pênaltis. Ele tinha perdido para o Santos e para o Cruzeiro fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, perdeu para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, para o Central Córdoba na Libertadores, e no ano passado, quando ele assumiu, perdeu apenas um jogo, que foi para o Fluminense. Ou seja, ele perdeu 7 jogos em 70. É um aproveitamento extraordinário. E eu vou fazer um exercício aqui com você. Eu não me recordo de ver um técnico começar a carreira com números tão impressionantes. Porque eu me lembro, por exemplo, do Guardiola, quando surgiu das canteiras do Barcelona, dirigiu o Barcelona B e foi para o Barcelona principal, e ali ele explodiu junto com o Lionel Messi, aquele time extraordinário. O Guardiola é o que me vem à cabeça.
Xabi Alonso, recentemente, no Bayer Leverkusen, no primeiro ano já conquistou a Bundesliga. Agora, o Filipe Luís, ele no Sub-17, quando começou a carreira, ele foi campeão. No Sub-20, ele foi campeão mundial pelo Flamengo. E aí ele assume o Flamengo, ele ganha Copa do Brasil, eliminando Corinthians e Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Ele ganha a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Ele ganha o Campeonato Carioca e os números da sequência da temporada dele estão aí. Então, com toda seriedade, não me lembro de um treinador ter começado uma carreira de forma tão positiva e promissora como o Filipe Luís. Lembrando que ele tem apenas 40 anos, minha gente, e muita coisa pela frente. E o Flamengo conversa com ele de maneira bem adiantada para que aconteça uma renovação de contrato. 1 ou 2 anos, eis a questão. O certo é que a torcida do Flamengo, que não é uma torcida, é uma nação, boa parte dela reclama do Filipe Luís. Eu acho que deveria aproveitar o momento e saber que tem um treinador jovem, extremamente competente, de um nível diferente e que está fazendo um trabalho fantástico. Os números comprovam e ele pode entrar ainda mais para a história nesses meses que restam de 2025. O Filipe Luís, já dá para dizer aqui, ele é o treinador que quando sair do Flamengo vai deixar saudades. E a tendência é que ele renove e estenda esse ciclo no Flamengo nesse início de carreira extraordinário que ele está fazendo. O Filipinho é um fenômeno. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Mengão, então, na liderança do Campeonato Brasileiro, o Filipe Luís completando mais de um ano aí como técnico do Mengão. O Flamengo, nesse momento, com 54 pontos na liderança. O Cruzeiro na segunda colocação com 50 pontos. Essa partida entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã nessa quinta-feira pode definir, eu acho, que o futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Isso porque se o Flamengo vence o Cruzeiro, que inclusive tem um jogo a menos que o Flamengo chegaria a 57 pontos com um jogo a mais que o Cruzeiro. E aí eu acho que já descartaria o Cruzeiro de um postulante ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda enfrenta Bahia, Palmeiras, e eu acho que se vence o Palmeiras, né, na partida, confronto direto aí, G4, eu acho que o Flamengo coloca uma mão na taça do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Estamos de olho na preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro. Tem que vencer primeiro o Cruzeiro, né? Vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. E eu já vou de palpite, hein? Vamos lá para o palpite? Você já tem o palpite para a partida entre Flamengo e Cruzeiro? No Maracanã? Já vai nos comentários, deixa aí o seu palpite registrado. Vamos ver quem vai acertar, hein? Eu vou colocar aqui meu palpite, para mim vai dar Flamengo 2, Cruzeiro 0. Mengão dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, qual é o seu palpite? Já tem seu palpite? Corre aí nos comentários, deixe o seu palpite registrado e vamos ver quem vai acertar. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você puder, deixa aquele valeu demais. É só você clicar aqui embaixo. E também, aqui desse lado, vou deixar os vídeos e informações do Flamengo, as últimas informações. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.